Hallo, wie geht's? Mein Name ist Eduard Hosp und ich bin Deutschlehrer. Vamos aprender hoje um pouquinho mais a respeito das declinações? Eu já falei a respeito do nominativo e do acusativo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do dativo. Para quem está estudando as declinações, tem um pouquinho de dificuldade, então hoje vai ficar mais fácil, eu vou tentar simplificar e a gente vai ver vários exemplos a respeito. Meu muito obrigado a você que me acompanha, deixa os seus comentários, suas curtidas. Muito obrigado por sua companhia e seus comentários. Então, vamos lá falar um pouquinho hoje sobre o dativo. As pessoas se assustam, os alunos se assustam muito quando se falam de declinações. As declinações alemãs são difíceis, mas na verdade, basta um pouquinho de prática, um pouquinho de exercício, que você logo vai compreendê-las. Nós vimos então que o nominativo é sempre o sujeito da oração. E o acusativo é o objeto direto. Já o dativo, ele é o objeto indireto. Então, cada caso se refere a alguma coisa. E nós temos isso também em português. E existem idiomas, línguas, que tem muito mais declinações, muito mais flexões. Então o segredo é você separar as partes, estude primeiro, por exemplo, o nominativo só, depois o acusativo. Se você ainda tiver com dificuldade, separe ainda um pouquinho mais. Pegue, por exemplo, só o masculino. Vamos ver hoje só o masculino do acusativo. Depois amanhã o feminino e o neutro, e depois o plural. No dativo, também separe, se você tem mais dificuldade com as declinações, separe por etapas ou subetapas. Daí vai ficar mais fácil para você estudar e compreender. E vá fazendo exercícios, vá todo dia um pouquinho, que você vai avançar e depois isso vai se tornar algo natural e fluente para você. Então, no dativo, há uma modificação do der, die, das. Nós vimos que no nominativo, o sujeito, ele sempre é der, die, das. Né? Já no dativo, todos eles sofrem uma modificação. O masculino, por exemplo, ele passa de der para dem. O feminino, de die para der. O neutro, de das, ele passa para dem, igual ao masculino. Então, nessa flexão, nessa declinação, ou nesse caso, o masculino e o neutro vão ser sempre iguais, terminados em EM. Já o plural, ele passa de die para den com N. E, geralmente, as palavras ganham N no final da frase. Logicamente, não aquelas palavras que já têm um N, mas palavras que não têm N ainda. Por exemplo, Kinder é uma palavra no plural, mas se a gente usar ela no dativo plural, por exemplo, com as crianças, eu digo mit den Kindern. Recebeu um N no final da palavra. Por exemplo, a palavra Eltern, pais, ela já tem N no final. Então ela não vai receber mais um N. E assim sucessivamente. Vamos ver algumas frases de exemplo para ficar mais fácil? Então o dativo é objeto indireto para nós, na língua portuguesa. Ok? Geralmente, os verbos que pedem objeto direto ou indireto em português também são em alemão, salvo pouquíssimas exceções. Então, por exemplo, eu digo Ich helfe dem Mann. Eu ajudo
homem. Em alemão, nesse caso, o verbo ajudar, ele pede objeto indireto. Eu ajudo, seria assim, eu ajudo a quem, em alemão. Então, são poucos verbos que diferem do português, mas é bom ficar atento. Então, ich helfe dem Mann, feminino, ich helfe der Frau. Neutro, ich helfe dem Kind. E plural, ich helfe den Kindern. Nós podemos usar também o dativo com qualquer pronome. Por exemplo, o einem, meinem, sempre pegando essas terminações. EM para masculino e neutro, ER para o feminino e EN para o plural. Mais um Nzinho no final da palavra, se ela não tiver. Então, por exemplo, eu respondo ao homem, ou eu respondo ao teu marido, ao teu homem. Ele responde. Antwortet deinem Mann. Feminino, antwortet deiner Frau. Neutro, antwortet deinem Kind. E plural, antwortet deinen Kindern. Então, no lugar do deinem, poderia ser meinem, seinem, ihrem, diesem, einem, keinem. Ok? O pronome não tem importância. O importante é o finalzinho ali. EM para o masculino e neutro, ER para o feminino e EN para os plurais. Ok. Então, vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, ich kaufe dem Mann einen Bleistift. Eu compro para o homem um lápis. Então, ich kaufe dem Mann, para o homem. Ich kaufe der Frau einen Bleistift. Ich kaufe dem Kind einen Bleistift. E plural, ich kaufe den Kindern einen Bleistift. Ok? Sehr gut. Então, de pouco em pouco, assim você vai progredindo. Então, se você tem dificuldade, às vezes, com o português, a gramática, não se preocupe. Pensando, agora eu vou ter que estudar o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Então, para facilitar, pense que o dativo, ele sempre tem que ter uma preposição. Ou essa preposição, ela realmente aparece, nós vamos ver que tem algumas preposições que trabalham com o dativo, ou essa preposição está oculta, como nessas frases que nós vimos agora. Por exemplo, ich kaufe den Mann, eu compro para o homem. Em português nós falamos esse para, em alemão ele fica oculto, por isso que ele faz essa flexão, há uma fusão dessa preposição com o der, né? Então ele fica dem Mann. Depois nós vamos ver essas declinações ainda de forma um pouco mais profunda, vendo cada preposição, a utilização delas, mas a princípio, para você ter uma visão geral e não estar tendo muita informação de uma vez, que daí confunde mais do que ajuda, seria o básico a respeito do dativo para você. Então ele é objeto indireto e quando tem a preposição, daí não importa se ele é objeto direto ou indireto, não tem nada a ver com isso. Daí quem manda é a preposição. Ok? Então, olhe o vídeo da regra do Meet, que vai te ajudar muito também a entender. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, inscreva-se no canal e deixa o seu comentário, pois ele é sempre muito bem-vindo e sempre estimula mais para que a gente faça novos vídeos e esteja compartilhando esse conhecimento. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tschüss! Alles Gute!